nós vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema especial. Não entre em greve dentro de casa, não entre em greve para com a sua família. Para isso, queridos, eu quero utilizar de um versículo bíblico que, na minha opinião, talvez seja um dos versículos mais fortes, impactantes e duros que existe na Bíblia Sagrada. Eu estou falando de 1 Timóteo, capítulo de número 5 e verso de número 8. Eu digo duro pela profundidade que é esse versículo. Talvez você já tenha lido e relido muitas vezes esse versículo, mas até hoje talvez você não tenha entendido a profundidade e o tamanho da grandeza desse versículo. Ele diz assim, olha: aquele que não cuida dos seus, dos seus parentes, dos próximos, e principalmente da sua própria família, ou seja, da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha que interessante, queridos, o versículo não diz que aquele que deixou de cuidar da sua casa é um infiel, não. Diz que é pior do que o infiel. Eu tenho para mim, queridos, que infiel seja aquele que está caminhando para a perdição. O que poderia ser pior do que isso? Na minha opinião, talvez ser pior do que o infiel é aquele que já esteja numa perdição, ou seja, está vivendo uma vida religiosa, mas sem base de fé. São aqueles que às vezes estão indo dia após dia na igreja, mas pela negligência que tem com a sua própria casa, com a sua própria família, está simplesmente vivendo uma vida religiosa e já perdeu a fé, queridos, há muito tempo, e está sendo considerado pior do que um descrente, pior do que um infiel. Queridos, a palavra de Deus diz assim, olha, como é que nós podemos dizer que nós amamos a Deus que nós não vemos, se nós nem amamos aqueles que nós vemos? Queridos, cuidar da nossa família nada mais é do que cuidar das emoções, é ter afeto, é ter carinho, é dar esperança, é ter fé, é estar junto nos cuidados e nas emoções. Agora, cuidar de uma família, queridos, não é responsabilidade de um, é responsabilidade de quem? De todos, absolutamente de todos. São os pais cuidando dos filhos, são os filhos também cuidando das emoções dos seus pais, são todos dentro de uma casa trabalhando para que o Espírito Santo possa visitar esse ambiente e se fazer presente. Esse versículo, queridos, ele é tão forte, ele é tão impactante. Olha o que ele diz: aquele que não ir mais ao culto de domingo negou a fé. É isso que está dizendo? Não, não é. Aquele que não der mais o dízimo negou a fé. É isso que diz? Não. Aquele que não mais frequentar o culto de doutrina negou a fé. Aquele que não mais frequentar os cultos de domingo e a escola dominical negou a fé. Não é isso que o versículo diz. Mesmo cientes de que tudo isso que eu acabei de dizer, escola dominical, culto de doutrina, culto de domingo e todos os eventos de uma igreja, são, queridos, fundamentais para que a gente possa construir uma base de fé e de amor na salvação em Cristo Jesus. Mas o versículo diz que a negligência, entrar em greve com a família, isso faz com que a gente negue a fé em Cristo Jesus. Isso me faz, queridos, lembrar de uma história. Olha que interessante. Essa história conta em uma época em que todos os garis da sociedade, todos resolveram entrar em greve. Não se recolhia mais lixo na sociedade. Os lixos deviam ser guardados dentro de casa por decreto do governo. Para que não houvesse aí um acúmulo de lixo nas ruas, o governo então pede para que todas as famílias guardem os seus lixos dentro da própria casa. Agora imagine comigo, família pequena, lixo pequeno. Família grande, lixos grandes. Marido, mulher e um filho vai consumir uma quantidade de lixo aí razoável. Agora, uma família em marido e mulher e 7 filhos vai consumir uma quantidade de lixo muito, muito, muito grande. A história diz que um pai preocupado com a quantidade de lixo que ele tinha dentro de casa, porque ele tinha 7 filhos, ele começou a pensar em estratégias para se livrar desses lixos. Aí ele fez da seguinte maneira: ele comprou caixas grandes, 2 caixas grandes, colocou todo o lixo que ele tinha dentro da casa dentro dessa caixa e fez um embrulho dessa caixa muito bonito. Comprou papel de presente, comprou laço, comprou adornos e fez com que essa caixa ficasse chamativa aos olhos. Então colocou todo o lixo lá dentro, colocou as 2 caixas dentro do carro e aí levou para um lugar um pouquinho distante, tirou as caixas do carro, deixou no meio da rua e ficou observando para ver o que ia acontecer. A história diz que um tempinho depois, 2 espertalhões, 2 sabidões
viram aquelas caixas bonitas aos olhos e disseram assim: olha, tá dando sopa, vamos pegar? Então vamos pegar. A gente pega, coloca no ombro e corre para nossa casa. Aí os dois pegaram aquelas caixas, colocaram no ombro, era bonita, devia ter coisa boa ali dentro. Colocaram então a caixa nos ombros e correram para suas casas. Qual a surpresa dos dois ao abrir aquela caixa bonita e encontrar cheio de lixo? Agora, se não bastasse conviver com os lixos que eles já tinham, agora eles precisavam também conviver com o lixo de uma família de 7 filhos. Eu te faço a seguinte pergunta: nessa história, quem é quem? Quem é o pai que colocou todo o lixo dentro de uma casa? Quem é? Nada mais é, queridos, do que o inimigo da tua alma. Aquele que muitas das vezes, queridos, coloca embrulhos bonitos em lixos para que você leve para dentro da sua casa. Aqueles que muitas das vezes colocam uma roupagem que salta aos nossos olhos, que aos olhos parece bonito demais, mas quando você abre, está cheio de podridão, está cheio de lixo. Quer ver um exemplo? Deixa uma televisão ligada numa novela da Globo. Sabe o que vai acontecer? Lixo sendo jorrado dentro da sua casa. Parece bonito aos olhos, parece interessante, parece entretenimento de primeira, mas não é. É podre, é lixo. São programações que fazem apologia às drogas, apologia ao aborto, apologia ao adultério, que faz ali discriminação com o povo de Deus. Ou seja, hoje, uma televisão ligada em novela nada mais é do que lixo sendo jorrado para que uma família consuma lixo dentro da própria casa. Programações de final de semana, jornalismo mentiroso, cheio de fake news, queridos, nada mais é do que lixo sendo jorrado dentro de casa. E se eu, como sacerdote, pai, se você, mãe, se vocês, filhos, não terem o cuidado de colocar esse lixo para fora, se vocês resolverem ficar em greve, queridos, vocês vão acabar consumindo esse lixo. E pior, a gente perde aí, queridos, a oportunidade de agradar a Deus com o nosso serviço e o nosso amor. Precisamos amar, precisamos zelar, precisamos cuidar, precisamos observar, precisamos um do outro para que o cuidado seja constante e para que a gente coloque sempre o lixo para fora, não entre em greve. Cuide, queridos, olha só, não deixe a sua família entrar em colapso, não. Se você está observando que o seu casamento está doente, esquece, a sua família não vai ser saudável. Uma família saudável começa de um casamento saudável. Cuide deles, queridos, cuide deles com carinho. Agora um recado aqui especial aos filhos, me ouçam. Vocês são peças fundamentais para que o lixo também seja colocado para fora de casa. A palavra de Deus diz assim: filhos, honre aos seus pais através da obediência. Honre aos seus pais através do cuidado. Honre aos seus pais através do afeto, do carinho, de palavras de vida, para que os seus dias sejam prolongados na face desta terra. Ei, pais, também não provoqueis os seus filhos a ira. Não faça isso. Cuide das emoções deles. Dê tempo aos seus filhos. Escuta, se você continuar dizendo que você não tem tempo para sua família, o traficante na esquina tem todo o tempo do mundo. O diabo tem todo o tempo do mundo para apresentar a eles embrulhos bonitos, mas que cheio, tá dentro de podridão, tá cheio de porcaria. Não, queridos, a família é a base de tudo isso. Mais uma vez eu repito, frequentar a escola dominical, sim. Dar o dízimo, sim. Frequentar os cultos de doutrina e de domingo, sim. Vamos fazer isso. Mas antes de tudo isso, nós vamos cuidar da nossa família com a ajuda do Espírito Santo. Antes de tudo isso, nós vamos zelar. E zelar com carinho e também com afeto. Nós não vamos entrar em greve. Por que, queridos, que o versículo diz que aquele que não cuida nega a fé? É simples, porque família é a base de tudo isso. É na família que nós praticamos o amor, a paciência, é na família que nós praticamos o perdão, é na família que nós praticamos ali a solidariedade, a caridade, é na família que a gente consegue ali compartilhar o nosso tempo, é na família que está todo esse cuidado. E se a gente não começa certo nesse ponto, nós vamos correr um risco de errar mais para frente. Então, mais uma vez aqui, neste momento, família, escuta. Nós vamos orar e pedir a Deus uma bênção sobrenatural sobre a tua casa.
Nós vamos orar e pedir a Deus a bênção sobre o teu casamento. Nós vamos orar e pedir a Deus uma bênção especial sobre a vida, sobre o coração e a mente dos teus filhos. E eu não tenho dúvida que aí onde você está, você será impactado pelo poder da palavra de Deus, pelo poder desta oração. O culto é online, mas Deus está nesse negócio. Deus está agindo nas nossas vidas, queridos, e eu não tenho sombra de dúvida nisso. Se você puder, queridos, feche os seus olhos e ore juntamente comigo. Pai Celestial, Pai de amor, Pai de alegria, nós oramos a Ti, Senhor, aqui. Faça dessa rede, Senhor, uma rede agora espiritual. Que o Teu Santo Espírito entre com providência agora em cada casa, Senhor, que está ouvindo esta mensagem. Que o Senhor nos fortaleça nesse cuidado. Eu não vou negar a minha fé. Eu não vou deixar de ter o cuidado para com a minha família. Cada lar que está ouvindo agora esta mensagem será fortificado nesta palavra. Irão cuidar, irão zelar, irão amar cada dia mais, Senhor, para que nós venhamos honrar o Teu nome, para que a nossa salvação, Senhor, seja uma realidade no dia a dia da nossa vida. Nos faça um exemplo dentro do nosso bairro, nos faça um exemplo dentro da Tua casa, e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome. Nós oramos com fé, na certeza da Tua bênção sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Você pode digitar um amém aí? Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Foi mais uma vez um privilégio muito grande poder ministrar essa palavra de Deus a vocês. Nos vemos no próximo culto online, no próximo momento da família. Que Deus te abençoe. Não entre em greve de maneira nenhuma. Vamos trabalhar em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos. Boa quarentena. Até lá.